Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então do alto céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar da palavra de Deus com você. Nós estamos vivendo um momento muito especial no nosso país. Há um clamor popular com respeito à questão da corrupção. Nós vamos fazer aqui no programa O Caminho da Vida uma série de 4 programas tratando desse tema, tratando da corrupção. O programa de hoje tem por tema o problema da corrupção, onde nós vamos ver qual a sua origem, de onde ela vem, quais os motivos que nós temos de corruptores e pessoas que se corrompem também. Por que isso ocorre na nossa nação? E nós também vamos apresentar, durante esses 4 programas, uma solução bíblica, aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito. Se você julga que o nosso programa é importante, se o tema desse programa é importante para você, é importante para a nossa nação, eu quero pedir para que você nos ajude, que você pegue o seu telefone, ligue para um ou outro irmão, e um irmão ou amigo que possa sintonizar nesse canal, ou você que está assistindo pela internet, que você possa replicar esse programa para que mais pessoas possam ver qual é a posição bíblica acerca da corrupção. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e já nós voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e, como nós falamos, esse é o primeiro de uma série de 4 programas tratando da corrupção. O tema do nosso programa hoje é o problema da corrupção. Esse é um problema que tem corroído a nossa nação e não apenas o nosso Brasil, mas é um problema latente em todo o mundo. Nós vemos isso na Europa, na América, na África, na Ásia, enfim, em todos os lugares. Uma grande luta contra a corrupção. E nós vamos ver um pouco aquilo que as Escrituras nos falam acerca da corrupção. Eu quero começar o nosso programa fazendo uma pergunta para o pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz, qual é a origem da corrupção? O que a Bíblia nos diz sobre a origem desse mal que tem assolado a nossa nação nesses últimos dias? Corrupção, a palavra corrupção tem a ver com corromper, ou seja, tem a ver com mudar algo que era bom e passar a fazer com que seja mal. E quando a gente vai começar a olhar para trás na história da humanidade, a gente percebe que o primeiro momento em que isso ocorreu, e a partir dali todo o restante também se corrompe, foi a partir da queda, a partir de Adão e Eva. Não tem como a gente chegar em uma outra resposta que mantenha a queda, o pecado original de fora. Não tem como. O pecado original é a primeira raiz de toda a corrupção. E aí eu me estendo até não só para a corrupção na política apenas, mas a gente vai até falar sobre isso depois. Então, uma coisa que eu quero deixar clara é que onde existir seres humanos, existe a possibilidade da corrupção se estabelecer. Um texto que eu gosto bastante, é muito famoso e eu quero citar aqui, é Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Além do Gênesis, o momento da queda também, capítulo 3, 1 a 7. Isso, versículos 1 a 7 do capítulo 3 de Gênesis. Só para pontuar, pastor, antes do senhor falar de Jeremias, então nós poderíamos dizer que a corrupção tem início na própria corrupção do gênero humano, isso, na queda do homem, no seu separar de Deus, no seu distanciamento de Deus, seria isso? A corrupção na política, ela é uma das faces da corrupção geral do ser humano. Sim. Do gênero humano, né? Porque quando você está citando Gênesis 3... Pastor Eliseu, pega o microfone para a gente, fazendo um favor. Quando você cita Gênesis 3, aí no começo, quando vem a semente da maldade, sim, através do pecado, ali é que o pastor já estava dizendo
que entra a corrupção. Então a corrupção na política, porque hoje parece que no Brasil só se fala em corrupção em política. Isso, a impressão que dá é que o Brasil é saudável. Está em todas as esferas da política, mas na vida do ser humano, porque a partir da queda de Adão e Eva, Sim. essa semente se estabeleceu e foi se desenvolvendo. Então, como diz o pastor Luiz Henrique, então a corrupção política, que talvez seja a que mais está em voga hoje, é apenas mais uma faceta dessa corrupção maior que engloba todo o gênero humano. Sim, exatamente. E o texto de Isso que eu ia Jeremias, falar, o texto de Jeremias que nos diz, ele pastor? justifica por que é que engloba todo o gênero humano. Sim. Porque Jeremias 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, onde existir um ser humano que possui um coração com seus sentimentos e seus desejos, ali haverá um engano plantado dentro do seu coração e a possibilidade dessa corrupção se estender e contaminar outras áreas da vida. Uma vez que o pastor Eliseu ampliou já o conceito da questão da corrupção, e o próprio pastor Luiz Henrique falou que também não é só na área da política, eu queria fazer uma pergunta. A corrupção do nosso país é só política? Se não, em quais outras áreas nós podemos citar que haja corrupção? Quais alguns exemplos, até mesmo simples, do dia a dia, para que o nosso telespectador possa entender que são atos de corrupção? Uma das coisas que a gente pode perceber, e me adiantando até ao pastor Eliseu, é que os políticos, eles são um reflexo da sociedade. Sim. E isso quem diz não é a Bíblia, quem diz não somos os pastores, quem diz são todos os estudiosos e aqueles que têm bom senso. As ciências sociais mesmo. As ciências sociais e aqueles que têm bom senso. Porque no fim das contas os políticos nada mais são do que parcelas do povo que conseguem ascender até o poder, conseguem chegar no poder. E quando eles chegam lá, eles simplesmente dão vazão. Eles reproduzem aquilo que eles faziam no seu ambiente natural. Eles dão vazão na administração aquelas corrupções, aquelas práticas corruptas que eles já tinham em casa. Poderíamos dizer então, pastor Luiz Henrique, que o político que rouba num projeto é o mesmo cidadão que dá dinheiro para um guarda para não ser multado? Igual. O suborno que falam com relação à Petrobras, ele não nasce lá na política. Ele já foi gestado aqui e praticado muitas vezes. Vamos trazer isso para o âmbito até anterior. É aquela criança que começa colando na escola e achando que não vai dar em nada, e passando de ano, e às vezes até com o apoio dos pais, e assim por vai. A gente pensando bem, corrupção. A corrupção é aquele ato que corrompe. Ou seja, o direito, a justiça, tudo que for aleijado nesse processo, então você lembrou bem, então pode ser na criança, pode ser aquela pessoa que para conseguir um documento dá um dinheiro ali no balcão. Então essa mesma pessoa vai para a rua depois levantar uma faixa contra o político que recebeu uma propina lá e que está envolvido em todo esse escândalo, porque envolve milhões. Mas usando a palavra de Deus aqui no nosso meio, centavos podem fazer parte do corromper humano. Então o combate não é a questão, você falou que a solução a gente busca na palavra, o combate aí é no nível de pecado mesmo, porque a raiz é o pecado. Por isso que nós citamos a questão de Gênesis, né? A corrupção é essa questão de você querer tirar vantagens pela sua própria ação, que, voltando para a esfera política, eles fazem pelo cargo, que eles querem tirar vantagem pelo cargo, mas efetivamente é um reflexo de todo um povo que quer levar vantagem em tudo, que antigamente falava-se da lei de Gerson, que é a lei de querer levar vantagem em todas as coisas. Quer ver uma coisa? A multa de trânsito. Então já existe até um esquema, uma estrutura em que você pode recorrer, mas você vai recorrer a quê? Você deve recorrer se você realmente foi injustiçado na situação. E o que se vê é que não é isso. A pessoa realmente infringiu. A pessoa ela praticou algo que a lei condena. No entanto, ela vai justificar o seu ato de alguma forma e vai tentar afastar a aplicação da lei. Tentar fugir da culpa. Isso está no nosso dia. Outros atos de corrupção que talvez as pessoas não percebam. Receber o tal do seguro-desemprego estando trabalhando, pedir para que o patrão mande embora, faça um acordo, é uma corrupção. Você comprar CD pirata, DVD pirata. É corrupção, são formas de corrupção que a gente não percebe
e que são embrionárias e que depois vão acabar no Congresso. A corrupção no meio religioso, porque se fala política, mas no meio religioso, negociatas, no meio dos evangélicos. Sim, negociatas. O camarada que vai lá e pega um atestado médico falso para não perder o trabalho naquele dia que ele quis faltar. Então nós estamos recheados de corrupção na Sky Gato, na GatoNet, sei lá como que o pessoal chama, em puxar a energia do vizinho, coisas assim. Nós fazemos isso, a sociedade faz isso. São pequenos atos que se tornam aceitáveis aos olhos da sociedade, que depois, quando são ampliados no holofote do ambiente político, eles tomam outra luz, seria Exatamente. isso? Eu me perdi aqui um pouco, eu não prestei atenção se foi o pastor Alessandro, o pastor Luiz Henrique, que falou a respeito do reflexo da sociedade. Pastor Luiz. Então, é o reflexo da sociedade. Uma sociedade que se deixa corromper, é lógico, não são todos os cidadãos, mas são assim, coisas que estão presentes no nosso meio e são vividos no dia a dia como se fosse natural. Então isso se projeta. Essa pessoa que estava no nosso meio, ela foi eleita, ela galgou espaços, um status alto, então ela só ampliou, vamos dizer assim, ou então foi alcançada por essa estrutura de corrupção. Ou seja, há uma projeção, estão lá porque uma sociedade que convive com essas coisas colocou lá. Deixa eu fazer uma pergunta então, pastor Eliseu. Quais os resultados dessa corrupção para toda uma nação? Olha, uma das revistas aí listou 6 consequências que eu achei interessante, aí de circulação nacional. Multiplicação dos prejuízos, contaminação dos honestos, aumento da ineficiência, sensação de impunidade do cidadão, desmoralização das instituições e da democracia. São coisas que fazem parte hoje, são 5 pontos. São consequências que, na verdade, emperram todo o desenvolvimento da sociedade e do país. Além disso, nós poderíamos dizer que, como consequência, tem as mortes nas filas de espera dos pronto atendimento, tem a desestruturação e até mesmo dilapidação das escolas públicas, a ineficiência da segurança e por aí vai, as estradas, a infraestrutura. O que nós vemos assim, o que mais tem sido prometido, segurança, educação, e saúde, o que mais tem sido prometido nunca alcança os seus alvos e os seus objetivos, porque a corrupção tem atingido principalmente quem teria que trabalhar essas áreas. E o povo acredita, sempre, na propaganda, no efeito. Ou seja, o povo se deixa corromper pelo que é mostrado de propaganda, de mídia e de promessas de última hora. Na verdade, a gente percebe que a corrupção é um problema sério. Nós vamos ampliar um pouco mais a discussão no próximo bloco. Eu espero que você esteja acompanhando e conferindo na Palavra de Deus aquilo que nós estamos dizendo, tá ok? Nós vamos para mais um momento de intervalo comercial. Espera um pouquinho, já nós voltamos. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, falando sobre esse tema muito importante, que é o problema da corrupção. Já falamos as causas iniciais da corrupção, a gente vai ampliar um pouco mais esse debate, porque muitas vezes as pessoas dizem que a corrupção é fruto da pobreza, porque há muito roubo, porque há muitos pobres. Mas, pastores, será que a fonte do roubo é realmente a pobreza? Se sim, como explicar que muitos ricos, políticos, executivos, empreiteiros têm roubado dinheiro do povo, sendo que, mais uma vez citando, já são extremamente ricos? Pastor Eliseu. Eu creio que não dá para a gente dizer que está no meio da pobreza ou no meio da riqueza. A corrupção, como a gente já disse, está no coração
do independente da classe social. Porque nós vemos de vez em quando alguns exemplos que nos surpreendem, pessoas pobres que acham dinheiro que não é dele, devolvem, né? Assim como também vemos pessoas ricas que também praticam a honestidade. O que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6:9 não é que é o dinheiro, que é ele diz que o amor ao dinheiro é aqui a raiz de todos. 1 Timóteo 6:10. 6:10. O 6:9 diz que aqueles que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Ou seja, querem se tornar por ambição, não por trabalho, porque tem um alvo, coisas sinceras na vida. E que o amor ao dinheiro, então, aí no versículo posterior, é que é a raiz de todos os males. Então, essa questão da ganância, porque o que nós estamos vendo aí, em algumas coisas que estão sendo reveladas, é que são pessoas que conseguiram muito, então se fosse só isso, então já deveriam parar. Não, sempre querem mais. E caem justamente por causa da ganância. E questões até esdrúxulas. Eu lembro de um deputado em Minas Gerais que estava construindo um castelo de 5 milhões, outros compram aviões, jatos, e essa operação em Lava Jato estão falando em bilhões, né? Isso para não dizer que vem o BNDES ainda pela frente aí, que o negócio é maior. Então, a gente Eu ouvi certa vez uma frase que diz: quem ama o dinheiro jamais dele se sacia. Sim. E é fato. É uma grande verdade. Né? E aí vem uma pergunta, pastores. Será que se votássemos apenas em políticos cristãos, nós resolveríamos o problema do Brasil? Será que o problema está na declaração de fé desses políticos enquanto pessoas? Eu acho essa afirmação perigosa por dois motivos. Primeiro, porque você está idolatrando os cristãos e achando que eles são a resolução de todos os problemas da humanidade. Um segmento em detrimento de outros. Isso, é como se somente os cristãos fossem corretos. E aí já entra o segundo problema. Você está olhando para todos os que não são cristãos e dizendo que não existe nada bom. Nada que possa ser aproveitado, que não existem bons profissionais, não existem bons políticos, não existem pessoas de caráter e não existem pessoas honestas no meio dos não cristãos. Um erro teológico, inclusive, São porque toda a criação ela está debaixo do mandato cultural de Deus, onde Deus criou e colocou o homem como um todo para governar sobre essa criação, né? E aí o problema é que nós, na hora da eleição, nós costumamos, a maioria das pessoas... Não vou dizer a maioria, não vou tentar uma grande parte uma boa parte das pessoas evangélicas costuma seguir a bandeira de um político somente porque ele apresenta-se dizendo pastor fulano de tal, ou missionário fulano de tal, ou cantor fulano de tal, e aí a gente acaba votando porque sabe que é evangélico. E aí no fim das contas é uma pessoa que não tinha caráter nenhum. E chega lá em cima e... Às vezes até tem caráter, mas não era capacitado. Ou não tem habilidade política. Eu particularmente tenho uma dificuldade com pastores na política, porque eu acho que é uma dificuldade até na sua compreensão de chamado. Deus o chamou para quê? Não é vergonha alguma, pelo contrário. Quiçá Deus levantasse homens políticos, homens e mulheres políticas a profusão. Mas se ele chamou os pastores é para pastorear, e se ele chamou os políticos é para trabalhar ali no ambiente da política. Eu vejo assim, pelo menos sem querer polemizar mais do que já polemizei aqui. Pastor Eliseu, o que o senhor poderia nos apresentar como uma solução para esse ambiente de corrupção que nós temos vivido no nosso país atualmente? A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Até vamos tratar isso depois em um outro programa. Essa transformação da vida da pessoa em função dos valores do reino, viver esses valores do reino. O João Batista disse em Lucas 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, orar para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas confessem, para que as pessoas que estão sendo denunciadas realmente admitam e paguem por isso, e aquelas pessoas que não fazem parte disso, que estão espalhadas pela nação toda, tenhamos realmente um compromisso de buscar na palavra de Deus esses princípios e viver. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Então eu creio que é o momento do país voltar. Não estou falando de uma denominação, de uma religião aqui, não estou falando da nossa igreja, da igreja presbiteriana. Estou falando do país como um todo, se quebrantar diante da palavra de Deus e voltar aos princípios desta palavra. Como nós vimos ali, se o povo que se chama pelo nome de Deus, exatamente, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, houver arrependimento, Deus vai ouvir o clamor da nação e vai sarar a nossa terra. Nós estamos precisando de uma cura divina para o nosso país. Eu acho que essa é a grande resposta, e aí eu vou... É claro que eu creio que a melhor resposta para o país é a conversão desse país, desses moradores às ordens de Deus.
mas eu vejo como já sendo muito sadia uma conversão, talvez não de espírito, mas de comportamento. Se o país, mesmo que não aceitassem o Evangelho do Senhor, se eles, pelo menos, se essa nação, pelo menos, se comportasse como a Bíblia manda, já estaria mais da metade do caminho andado. Na verdade, nós percebemos que precisamos de uma ação imediata do Senhor, nosso Deus, sobre a nossa nação. Precisamos da misericórdia de Deus estendida até nós. É por isso que nós vamos terminar esse programa de hoje orando, pedindo que o Senhor alcance a vida da nossa nação, orando pela nossa presidente, orando pelos nossos senadores, orando pelos nossos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores e também por cada um de nós que somos eleitores, para que o Senhor tenha misericórdia e extirpe a corrupção, desde as camadas menores da sociedade até o alto escalão, orando pelos nossos juízes, os nossos magistrados, os nossos policiais, orando pelas forças militares do nosso país, para que em nome do Senhor Jesus haja um quebrantamento nacional e a nação possa buscar ao Senhor e o Senhor possa curar a nossa nação. E nessa feita, eu quero te convidar a orar comigo, pedindo que Deus envie um quebrantamento sobre o nosso país. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença hoje, Senhor. E humildemente, através desse programa que tem algumas pessoas assistindo, nós queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor toque em cada um dos corações, ó Deus, que o Senhor comece a sarar a nossa nação, toque no coração dos nossos governantes, ó Pai, em todos os patamares, ó Deus, em que haja governança no nosso país, que o Senhor envie cura, que o Senhor envie um quebrantamento, um arrependimento de pecados, ó Deus, para que se convertam dos seus maus caminhos e compreendam que precisam andar de maneira justa, porque o nosso Deus é um Deus justo, é o Criador que quer que todas as coisas andem bem. Pai, abençoe também o nosso povo, dá discernimento, Deus, tanto para as eleições, quanto para os momentos de protesto, de levantar a voz, quanto para que haja coerência, Deus, para que corruptos do povo não reclamem de corruptos do governo, Senhor, mas que toda a nação seja sarada por todos os lados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia da Tua igreja nesse meio, para que a Tua igreja seja uma voz profética, produzindo pessoas que amam ao Senhor e andam de acordo com a Tua vontade em todas as esferas da sociedade. É assim que nós oramos. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem nós vamos voltar a tratar desse assunto de uma outra forma, abrangendo outros aspectos, mas que o Senhor livre o nosso país da corrupção. Que você esteja orando pelo nosso país e que a graça de Deus esteja conosco. Deus abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida.